Você que trouxe a sua Bíblia, quem recebeu o videozinho sobre o que eu falaria hoje? Quem recebeu, quem compartilhou? Amém? Vamos lá, abre sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Isso é muito importante que nós vamos falar. Eu queria muito que esse data show estivesse pegando. Mas ele ficou possesso e apagou. Então, quem está aqui que não consegue enxergar, ouça com atenção, tá? Se você quiser de alguma forma enxergar, aí você fica em pé do lado daqui. Vai esvaziar esse lado também, não vai dar, que está tudo lotado. Mas eu queria muito que acompanhasse. Infelizmente o data show não pegou. Tá desde quinta-feira com esse problema de 2 data shows. Mas eu espero que a gente logo, logo resolva, em nome de Jesus. Quero também lembrá-los que você pode indicar as mensagens e tudo que acontece na igreja através das nossas redes sociais. Você pode ir lá no... Aonde, gente? YouTube. Por favor, vocês falam do jeito internacional. Aonde, gente? youtube.com, no IEQ Península. E você pode também no... O que é isso, irmã Regina? Instagram, no @IEQ Península também para acompanhar a gente. Adiciona, por favor, olha. Você vai no YouTube e como é que a gente fala, gente? Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, se inscreve. Porque quando tem a partir de tantas pessoas, eles fazem é pagar. Então vamos espalhar, né? Para a gente poder abençoar pessoas e ser abençoado também. Lucas capítulo 13, versículos 10 até o 13, tá certo? Bom, quem não tem como acompanhar nessa projeção, você pode ver na sua Bíblia acessada ou aberta. E então, prestar atenção e ouvir com atenção o que nós queremos compartilhar. Diz assim, Lucas capítulo 13, versículos 10 até o 13. Diz o seguinte: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás o quê? Livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Coloca a tua mão no teu coração. Pai, essa é a tua palavra. Essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos fortalece, nos direciona. Que essa palavra encontre lugar no nosso coração para dar fruto, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o atrapalho e todo o embaraço, Deus, que nós já enfrentamos desde cedo. Que isso não tenha nenhum poder de nos roubar e de nos tirar aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesse dia, nessa tarde, nessa noite de domingo. Cumpre a tua palavra e dá glória ao teu nome. Em tudo que acontecer aqui, que somente o teu nome seja engrandecido e glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Os que concordam, digam amém. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, nós nos reunimos aqui todas as quintas e domingos com um propósito específico de compartilhar coisas sobre a palavra de Deus. Porque o que te vai fazer receber as promessas que estão na Bíblia é você entender. Por isso que é importante a gente entender a Bíblia, entender a palavra de Deus. E mais uma vez, eu sempre digo isso para as pessoas, até mais cedo eu comentava com uma das pessoas aqui, que não é fácil entender a Bíblia. Quem concorda comigo? Eu tenho certeza que pessoas aqui já leram alguma coisa na Bíblia e não entenderam absolutamente nada. Isso é comum, isso é normal, pastor. É normal, irmão, é normal, irmã. A gente só precisa se aplicar em compreender, porque você só consegue fazer valer na sua vida aquilo que você sabe como funciona. Não é, gente? Se você tiver um carro 2.0 e não souber usá-lo, só souber usar carro 1.0, você não vai usar metade da velocidade que teu carro poderia te dar. Por medo, por receio, por não saber usar. Mas quando você vai aprendendo a usar, vai aprendendo as manhas da coisa, aquilo acaba sendo de benefício para você mesmo, assim é a palavra de Deus. A gente pode ler e não entender, o que é comum, já que nem sempre é fácil de entender. Mas à medida que você busca compreensão e Deus vai te fazendo entender e compreender essa palavra, traz para a tua vida, porque isso, fazendo valer na sua vida, vai te dar excelentes resultados. A gente já falou sobre questões pessoais, particulares, emocionais, sentimentais, familiares, financeiras, ajuda nós, Pai, financeiras. Falamos de tantas coisas aqui e hoje em especial eu quero falar sobre um Jesus que cura. Jesus cura. E de repente você pode se sentir saudável, só que você pode conhecer pessoas que se encontram em situações de doença ou enfermidade e Jesus cura. Quem crê nisso?
E eu quero compartilhar sobre a cura que Jesus favorece nesse sentido e nesse caso da vida da gente. Nós lemos aqui uma passagem onde Jesus ensinava na sinagoga, e ele tinha aptidão para ensinar na sinagoga, ele podia ensinar na sinagoga. E todo mundo ia para a sinagoga aos sábados, que era o dia de descanso, supostamente, para poder aprender e estudar a palavra de Deus. E ele ia para as sinagogas também para ensinar, porque era como se fosse o dia que a igreja era muito cheia. O dia que a igreja é muito cheia, geralmente na nossa cultura ocidental, é o dia de domingo, seja de manhã, ou à tarde, ou à noite. Mas naquela cultura, geralmente a igreja, o templo, era cheio aos sábados, porque as pessoas elas eram liberadas dos seus afazeres e se ocupavam em ir para a igreja aprender a palavra de Deus. E Jesus estava em plena igreja, na sinagoga, ensinando, como ele sempre fazia, orientando as pessoas, pregando para as pessoas. E nesse dia, entrou uma mulher que não era como todas as outras, porque ela tinha alguns sinais no corpo dela que chamava a atenção das pessoas. Existem alguns tipos de enfermidades ou doenças que chamam a atenção de pessoas, isso é comum. E quando ela entrou na sinagoga, ela chamou a atenção de pessoas devido à situação física que ela se encontrava. E entrou na sinagoga uma mulher encurvada. E ela já estava nessa condição de andar encurvada há 18 anos. Gente, é muito tempo. É muito tempo você andar nessa posição, completamente encurvado, há 18 anos. E assim essa mulher vivia. E a grande verdade é que há 18 anos ela não olhava o rosto das pessoas propriamente. Há 18 anos ela não erguia sua cabeça com facilidade, com constância. Há 18 anos ela era julgada pela sua condição, porque a cultura da época pregava o seguinte: as pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência era como se fosse um castigo de Deus. Ah, então a pessoa tem tal coisa, Deus castigou essa pessoa. E todo mundo tinha meio que pavor ou temor de se aproximar de quem apresentava deficiências, porque pareciam pessoas amaldiçoadas, era o entendimento das pessoas da época. Então, logo ela era olhada, julgada e apontada pela condição, pela situação dela, e a vida dela era essa. E ela chamou a atenção de Jesus. Jesus pregando, de repente parou sua pregação no meio, chamou a mulher para que viesse para perto dele. Ela foi. Imagino que assim ela não tinha nada a perder, né? Já era julgada, já era olhada, já era apontada, já era, né, mal vista pelas pessoas. E ela foi até Jesus. Jesus olhou para ela com um olhar de misericórdia. Gente, é impressionante que nada escapa dos olhos de Jesus. Um monte de gente entrou nesse auditório de hotel, que é uma igreja, todos os domingos, e um monte de gente passou por aquelas portas, e Jesus conhece cada um dos que entraram por aquelas portas. De repente, para quem está aqui do seu lado, não consegue enxergar direito e não sabe o que você passa, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas só que Jesus consegue ver todas as coisas, fora e dentro da gente. Ele vê agora, aqui nessa sala de hotel, ele vê lá fora as crianças, ele vê os carros no estacionamento, ele vê a nossa casa, ele segue a nossa família, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Tudo ele vê, tudo ele acompanha, tudo ele sabe. Não pense você que você entrou aqui anônimo para Deus. Ele sabe do teu coração, ele sabe de questões muito ocultas no teu coração, que você tem dificuldade de compartilhar com pessoas, que você tem vergonha, que você se sente de repente preocupado em falar, porque como vão me olhar, o que vão dizer se eu chegar a falar isso, se eu chegar a falar que eu sinto isso, se eu chegar a falar que eu fiz isso, se eu chegar a falar que eu pensei isso. Você pode ficar de repente preocupado e aflito em compartilhar com pessoas, mas acalma o seu coração, tudo Jesus já viu e já sabe. Ninguém passa despercebido por ele. Aquela mulher entrou, como muitas pessoas entraram na sinagoga, mas Jesus olhou para aquela mulher e por aquela mulher, falou: mulher, venha cá. Ela foi até ele, ele falou: mulher, seja livre da sua enfermidade. Fica logo curada. Colocou a mão sobre ela, e ela foi se endireitando, e ficou ereta, e ficou normal, curada. Jesus ainda hoje cura, gente. Eu já vi pessoas e ouvi de testemunhos de pessoas que foram curadas, e foi assim, coisa que não tem como duvidar que foi Jesus que operou. Não tem como duvidar que foi Jesus que fez algo acontecer. Eu já visitei irmãos em hospitais, que alguns estão até aqui,
Eu visitei hospitais que estavam em situações bem complicadas, e não fui eu não. Porque se depender de mim, meu irmão, não espere muita coisa. Quem tem poder é Jesus. Amém? Tem pessoas que eu já orei, fui embora e morreram. Eu não gostei dessa parte. Tem pessoas que eu orei e ficaram boas. Jesus que decide, Ele que tem poder, Ele que opera, e assim Ele vai fazendo acontecer na vida da gente. E aquela mulher recebeu um milagre, recebeu uma cura. Jesus operou um de seus milagres e organizou, endireitou a coluna daquela mulher que se encontrava naquela situação há 18 anos. E o que me chama a atenção, eu coloquei na projeção, infelizmente essa não vai conseguir acompanhar, mas depois você pode ver e rever, na verdade, na gravação que vai aparecer certamente o slide. O que me chamou a atenção, não precisa abrir a sua Bíblia, tá? O que me chamou a atenção está no versículo 12, quando afirma: e Jesus, vendo-a, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele falou que ela estava o quê? Livre. E não curada. Você percebe? Ele não falou: mulher, seja curada dessa tua enfermidade. Não, ele falou: mulher, seja livre dessa sua enfermidade. E aquilo me fez remeter a um versículo muito conhecido que nós temos no livro de Isaías, que nós falamos muito no período da Santa Ceia, que fala o seguinte, um versículo do Evangelho de Lucas, não é esse não, que é da Santa Ceia, que eu estava lendo antes mesmo de chegar nessa parte da mulher encurvada, que me chamou a atenção e falava o seguinte: ora, naquele momento Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos e dado à vista a muitos cegos. Gente, se enfermidade tivesse no mesmo grupo de doença, a Bíblia não teria por que repetir a mesma palavra duas vezes. A Bíblia fala: Jesus naquele momento curou muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos. E eu chamo a tua atenção que há sim uma diferença entre doença e enfermidade. A gente precisa identificar a diferença que há em uma coisa e outra, porque cada uma dessas coisas são tratadas de maneiras diferentes. Eu me sinto até desafiado a falar aqui, porque tem um monte de médico aqui nessa noite. Meu pai, ajudai-me. Não é? Se eu falar besteira, fiquem calados. Porque o que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é para que você entenda essa diferença básica, prática e profunda entre doença e enfermidade. Porque se você não entender isso, você vai orar de maneira errada. E muitas coisas nós não alcançamos porque oramos de maneira errada. Tem gente orando por coisas, esperando receber algumas coisas, e por elas pedem de maneira errada. E não tem como receber, gente. Tem pessoas que você ora para Deus abençoar e Deus quer livrar. Tem coisas que você fala para Deus, Deus concede para essa pessoa, e Deus não quer que essa pessoa alcance isso, porque isso é furada. Tem pessoas que você fala: Deus abençoa essa pessoa dando isso que ela pede, concede isso que ela pede, só que tudo dá o contrário, nada favorece ela de alcançar aquilo. Entenda como um sinal de Deus. Então não é para ela alcançar, então para de orar errado, porque você vai estar orando, Deus entrega, ela vai se ferrar todinha. E a culpa é sua também. Não se responsabilize por essas coisas. É importante a gente saber como orar diante de algumas situações. Doença é doença, enfermidade é enfermidade. Por doença nós oramos de um jeito, por enfermidade nós oramos de outro. Pastor, o que é cada coisa? E eu vou explicar para você. Quem quer saber? Atenção para cá, atenção para essa explicação. Doença é algo que nós estamos sujeitos por vivermos nesse corpo físico de carne e osso, certo? Doença pode acontecer com todo mundo que está aqui. Se eu chegar aqui gripado, muito gripado, nesse ambiente fechado de ar-condicionado, eu tossi, daqui para quem está frente tem um monte de gripado também, não é? Se você tiver qualquer tipo de doença que atinge a sua pele, uma doença infecto-contagiosa, você pode passar para as pessoas. E doença nos acomete por causa desse corpo que a gente está. Nosso corpo é tão frágil, né, gente? Tão frágil. Se você ficar sem comer vários dias, você fica fraco, porque o corpo precisa de alimento. Por isso que eu como mesmo. Se você ficar sem comer vários dias, você fica sem força para fazer nada. Nem tente, porque não funciona. É combustível para o nosso corpo. E todos nós estamos sujeitos a doenças porque
A gente é feito de carne e osso, ninguém é Superman, não vá além das suas possibilidades. Não extrapole os seus limites. Tem gente que quer ser tudo, que quer fazer tudo e cai doente. Por quê? Porque extrapola os seus limites. Eu acompanho pessoas em academias e em mil e uma coisa aí que exige de esforço físico. As pessoas não conseguem, não podem, não sabem, mas procuram dar cada vez mais e acabam caindo doentes porque querem além do seu limite. O corpo avisa, tem um limite, todo mundo está sujeito à doença, porque nós somos normais, viu? Ninguém aqui é X-Men. A gente é normal, pode ficar doente. Doença pode nos atingir, porque existe vírus, existe bactéria que pode atingir o corpo da gente. Pode haver um mau funcionamento de algum sistema ou algum órgão. No meu caso, a cabeça. Eu não sou muito bom na cabeça. Você pode estar com mau funcionamento do teu sistema, sei lá, digestivo, respiratório. E é cada doença louca que surge, né, gente? Eu fui orar para uma moça esses dias que o pulmão dela furou. Eu falei, menino, o que foi isso? Tu engoliu espinha de peixe? Ela, não, pastor, meu pulmão furou. Eu falei, furou como? Não sei. Eu falei, meu pai, como é que pode? Que doença é essa do pulmão furado? Vai fazer o quê? Pastor, eu vim para cá, descobriram, me internaram, aí eles vão fazer uma cirurgia que é para colar a parede do pulmão na minha costela, para eu conseguir encher de ar meu pulmão, que está furado e o ar vaza. Eu falei, eu nunca vi pulmão furado. Alguém já ouviu falar disso? Alguém me disse, por favor. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Quem? Já? Desculpa. Ele vai e me confirma com o neurocirurgião. Meu irmão, participe não, fiquei. Me chamou a atenção que eu falei, gente, é cada doença fora de lugar. Doença nova, porque vai surgindo um monte de coisa nova. Não é verdade? As pessoas mudaram. As crianças hoje desenvolvem muito mais rápido. Meninas de 11 anos parece que tem 16. Por causa da alimentação, tudo mudou. Isso acaba dando problemas de doença física, questões físicas. Gente, doença, ela é de cunho patológico, a causa é física, tá? A causa é física e pode atingir o corpo ou a mente. Guarda isso, doença é de cunho patológico, a causa é física e pode atingir o corpo e a mente. Isso é doença. E todo mundo está sujeito à doença. Agora eu falo de enfermidade, pastor, é a mesma coisa? Não. Porque doença você pode procurar um bom médico, doença você pode orar e Deus pode curar, porque Ele cura até hoje. Doença você pode fazer acompanhamento com um bom profissional, médico existe para isso, gente, para você consultar. Larga de ficar tentando tomar remédio você em casa mesmo, ligar para você, falando o que tu tomou para isso? Você faz isso, né? Chega nessa loja natural, que chá que é bom para não ter o quê? Vá no médico, né? Ah, menino médico, precisa de dinheiro. Vá consultar, vá. Para doença tem essas coisas. Agora, outra história é enfermidade. Porque enfermidade não está ligada diretamente a uma questão física, não está ligada diretamente a uma questão corporal, não está nisso aqui. Não está nessa matéria, não. Enfermidade, ela tem a sua causa em uma ação espiritual. Enfermidade é um espírito de enfermidade que se instala causando males nas pessoas. Isso não é doença que a gente adquire, não. É um espírito de enfermidade que se instala causando males nas pessoas. Esses males provenientes de um plano espiritual atingem o corpo físico e a mente. Por isso que logo no começo as pessoas consideram como doenças normais. Ah, isso aqui deve ser tal coisa, vai então médico. Ah, isso aqui deve ser tal coisa, vai então profissional. Ah, isso aqui parece que eu não sei o que fulano tinha, vai procurar não sei quem. Aí a pessoa vai procurando de médico em médico, médico em médico, vai acumulando remédio e nunca consegue cura nenhuma. Alguém conhece alguém assim? Que tem assim um armário cheio de remédio. Meu pai, o que é isso? Pode não ser doença, pode ser enfermidade, pode não estar ligada diretamente ao teu corpo, uma questão física, mas é uma questão espiritual, e isso existe. E você pode perguntar, pastor, e quem serve a Deus? Pode ser acometido por uma doença ou uma enfermidade? Minha cara de susto, pode. A gente toma isso aqui, agora sim, usando o versículo que é muito comum, que a gente usa na Santa Ceia, que diz assim, em Isaías, em verdade ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos.
E nós o reputávamos como castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas, porque é questão espiritual. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, não as nossas doenças, porque doença está ligada a um plano físico. Preste atenção porque eu vou dizer para você, de doenças nós somos curados, de enfermidade nós somos libertos. Você me entende isso? De doença a gente é curado, mas de enfermidade a gente é liberto. E não adianta você ficar orando para alguém que está com uma enfermidade, pedindo Deus cura, Deus cura, Deus cura. Quem não está precisando de uma cura, você tem que orar, Deus liberta, Deus liberta. Porque quando ele for liberto, a cura vai brotar. Pessoas que você ora que se encontram com algum tipo de enfermidade, que parecem questões do corpo, que parecem questões naturais, aí você ora, Deus amado, ministra a tua cura, Senhor, cura esse corpo, cura essa alma, e na verdade a oração tem que ser, Senhor, liberta esse corpo, liberta essa alma. Isso é uma coisa séria, porque a gente não entende o mundo espiritual, mas ele existe. Queria eu poder falar para você que quando nós estamos aqui está tudo bem, não existe nada, mas existe um mundo paralelo que nós não vemos, e eu particularmente não faço a menor questão de ver, porque só sentir já me assusta. Quem já sentiu arrepio fora de hora? Eu. Não é horrível? É horrível, meu irmão. Arrepio quando o gato mia, pior. Pior. Já acordei por hora de madrugada, Deus abençoa, pai, começou aquele gato... E aquele arrepio na minha costa, eu falei, Jesus amado, isso não é de Deus, Pai. Mas eu vou orar bem baixinho, Senhor, e o gato... Eu falei, ai, repreende, Pai. E esse gato tá vendo alguma coisa, era o meu gato. Vendo na minha casa. Meu pai está na minha casa. Ah, não, na minha casa. Não, Jesus. Quem já sentiu isso? Um arrepio estranho, uma sensação estranha. Você nunca sentiu isso, não? Uma coisa que dá um certo medo, que dá um certo pavor, um pouco de pânico, uma coisa estranha que você sente assim. Meu irmão, se sentir, a gente fica assim, vendo é pior. E quando você, de repente, pedir para Deus, Deus, eu quero ver, Deus não vai te fazer só ver anjo bonitinho, não. Deus vai te fazer ver o Jesus também, minha gente. Por isso, não peça. A não ser que você queira muito. Quem quer ver o mundo espiritual? Quem quer ver? Eu quero é ver, pastor, eu quero é ver. Que Deus lhe conceda essa graça e coração bom. Porque o meu ia acelerar que eu ia morrer bem ali. Eu não tenho preparação para essas coisas, não faço questão disso não. Tá bom, só o que eu sinto eu repreendo logo. De doença a gente é curado, enfermidade a gente é liberto. Doença você já aprendeu, você pode procurar um médico, você toma um remédio, você pode orar para que Deus cure. Agora a questão é, como ser curado de uma enfermidade? Pastor, eu estou com algumas coisas, eu conheço pessoas que elas estão gastando um dinheirão com remédio, porque nunca acaba esse tratamento, nunca acaba, é de médico para médico. Vem uma coisa, vem outra. Melhora uma, cai em outra. E assim o tempo todo, de uma coisa para outra. Isso aqui não é mais doença não, porque doença tem uma hora que acaba, gente. A não ser que seja uma doença realmente muito, muito, muito complicada. Que Deus pode curar ou pode não querer curar, porque Ele sabe dos seus propósitos. Mas, de repente, é alguma coisa que já, sabe, transcende o teu entendimento, está muito estranho, porque é médico atrás de médico, e um descobre uma coisa, ou descobre outra, e eu fico ouvindo 1000 coisas de 1000 pessoas, que são todos profissionais, mas nem eles sabem o que acontece comigo. O que é isso, pai? Gente, é além de doença. Abra os seus olhos, porque pode ser uma baita de uma enfermidade. E como ser curado de enfermidade? Como que eu sou curado de enfermidade? A primeira coisa que eu peço que você identifique, a primeira coisa, em nome de Jesus, você precisa identificar se é uma enfermidade ou uma doença. Ah, pastor, como é que eu vou identificar? Deus fala com você. Você começa a perceber, você começa a sentir. Pastor, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Antes que eu ouvir a voz de Deus, você pode não ouvir aquela voz grossa. Oh, meu servo, isso é uma doença. Pode não ser assim. Ele pode falar de várias formas com você. Tem gente que ouvir aquela voz que vem do céu. Pai, fala comigo agora. Eu não ouvi, Senhor. Deus pode falar de tantas maneiras. Deus pode falar no versículo que você lê. Deus pode falar através de uma pessoa. Deus falou através de um jumento, com um balão. Deus pode falar de inúmeras maneiras. Mas ouça que Ele pode falar e revelar para você aqui o que você precisa saber. Você precisa identificar se é doença ou enfermidade.
E se for enfermidade, guarda o que eu vou dizer para você. Enfermidades entram por portas que a gente mesmo deixa aberta. Porque, pare e pensa comigo, gente. Enfermidade está ligada ao mundo espiritual. Enfermidade está ligada a espíritos malignos. Mas se eu sou de Deus, quer dizer que eu sou de Deus e esse coisa ruim vai chegar até mim? Não. Quer dizer que eu sou de Deus e esse coisa ruim vai entrar na minha vida? Não. Mas pode acontecer? Pode. Como? Se eu deixar. Porque a enfermidade entra por portas abertas. E eu vou dizer para você as principais portas pelas quais a enfermidade entra. Muitas pessoas hoje que você conhece, quem sabe até você mesmo, está vivendo de remédio em remédio, de médico em médico. Muitas pessoas estão enfermas por causa de ressentimento. Gente que está com ressentimento acumulado, isso gera enfermidade, causa prisão, gera gente doente. Gente que guarda coisa, ressentimento, ele ressente, ele sente de novo o tempo todo, e quando fala naquilo que viveu, naquilo que aconteceu, é como se tivesse acontecido ontem, mas aconteceu há 10 anos atrás. Alguém conhece alguém assim? Eu conheço. Pode contar que essa pessoa é doente fisicamente falando, porque essas questões que afetam a gente, elas se revelam no nosso corpo, no físico da gente. Tem gente que está enferma por causa de raiz de amargura, gente que é amarga. Não confio mais em ninguém, não gosto mais de ninguém, homem nenhum presta. Bom mesmo é ser solteira. Não, irmã Gorete? Irmã Gorete, não, pastor, não. Pois então, não receba isso. Porque até fim desse ano, rola. A senhora recebe? Eita glória, pronto. Quem sabe está entre nós. Graças a Deus. Tem gente que está doente, enferma, por causa de falta de perdão. Em vez de... Lembra que perdão é o que eu falei? A gente se desprende. Não se desprende, fica lembrando, remoendo, se culpando, sendo culpado, sendo olhado, sendo pressionado, nananana. Gente, isso deixa a gente doente. Tem pessoas que estão enfermas por causa de um ódio que está guardado a 7 chaves. A pessoa está normal, quando você fala um nome, muda. Está sorrindo, pois é, uma viagem maravilhosa, foi tudo bom. Eu vi fulano, quem? Eu já vi isso. A pessoa está sorrindo, conversando, falando, quando ela ouve um nome. Aqueles comercial de manteiga. Fulano, quem? Aonde? Com quem que ele estava? Nojento. Mas eu não ligo, não me afeta. Eu não aguento nós seres humanos, né? A gente é muito complicado. Falta de perdão gera enfermidade. E ouve bem o que eu vou dizer para você. Pendências podem gerar enfermidades. Coisa que você não resolveu. Coisa que fica matutando e martelando na sua cabeça até hoje, que cansa, pesa. Você dorme e acorda, você pode pensar em 1 milhão de coisas, mas sempre o pensamento torna para aquilo. E isso é uma pendência que gera enfermidade, adoece pessoas. Quem me entende aqui, diga amém. Eu vejo pessoas compartilhando disso agora, mas gente, Deus já sabia há muito tempo. Tem um post que rola por aí que eu faço questão de colocar agora, que coloca assim, suas emoções, suas enfermidades. Raiva adoece o fígado. Tristeza adoece os pulmões. Eu acho que é de tanto que você puxa o ar, o pulmão se cansa. Angústia adoece o estômago, gente. Quanto mais ácido for o sentimento, mais teu estômago reclama. Estresse adoece o coração. Medo adoece os rins. Meu irmão, estou sem rim já. Porque
porque eu tenho um pavor de escuro. Nunca vi e nunca verei filme de terror na minha vida. Alguém tem paz em ver filme de terror aqui, minha gente? Meu irmão, quando eu vejo de longe a imagem da Annabelle, eu me sai. Em nome de Jesus. Não. Medo da doença. Gente, olha, eu acho que é por isso que meu rim é cheio de pedra. O do irmão Bira deve ser medroso. Medo adoece os rins. Gente, olha, o nosso inimigo trabalha nas nossas emoções e nessas emoções ele pode encontrar porta aberta para estabelecer enfermidade no nosso corpo. Você me entende? O nosso inimigo repara as nossas emoções e vê aquelas que estão penduradas, mal resolvidas, pendentes. Ele entra por essa porta e causa enfermidade, é no corpo da gente. E a gente tem contato com um monte de gente que está doente, achando que a solução está em médico, e vai um monte de médico, pessoas que você conhece, pessoas que você convive, que já estão gastando o que tem indo de médico em médico, e a solução não está em remédio nem médico, elas precisam ser libertas. Libertas para serem curadas. Eu falava em uma dessas pregações sobre perdão, quem estava aqui, os benefícios que o perdão dá. Perdão acaba com o estresse, perdão faz a pessoa dormir bem. Quem dorme bem acorda melhor, gente. Quem dorme mal acorda de mau humor. Tem gente que dorme demais e não sorri nunca, dá na mesma. Mas normalmente é assim. E eu chamo a tua atenção para isso porque Deus, o próprio Deus tem interesse em nos libertar. Deus tem interesse em nos fazer viver uma vida de saúde. Deus não quer que você fique dependendo de remédio, nem dependendo de tratamento o resto da sua vida. Deus quer que você tenha uma vida abundante, e vida abundante é para ser vivida ainda aqui nessa terra. É vida de provisão, vida de prosperidade, e não é tudo financeiro não. Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é ausência de necessidade. Saúde precisa prosperar na vida de pessoas. E tem gente que está doente, e não é questão física, não é no corpo. É espiritual e a pessoa fica gastando até o que não tem, procurando uma cura, quando ela tem que orar para Deus. Não, Deus me cura, mas Deus me liberta. Você conhece pessoas que passam por isso? Eu garanto que você conhece pessoas, quem sabe são até da sua própria família, que vivem em médico, vivem trocando de remédio para remédio, vivem tendo que fazer isso o tempo todo. Por quê? Porque nunca estão bem. Quando melhora uma coisa, piora a outra. E são reféns e dependentes disso. Acorda para o que eu vou dizer para você, abre os teus olhos. Porque pode não ser uma doença como parece que é, pode ser uma baita de uma enfermidade, e para isso existe também um Deus que cura, é só você orar que Ele liberta. E eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, saúde que vem é de Deus. Mas não vai alcançar a sua vida se tiver porta aberta para que a enfermidade se estabeleça. Se tiver porta aberta, tranca logo tudo. Resolve o que tem que resolver. Quem está de rabo preso, ajusta as contas. Ai, não vou até lá. A pessoa não espera ninguém vir. Vai você, porque quem receber a bênção é você, quem quer ser curado é você, então não espera, vá você mesmo. Mas a culpa não foi minha, não interessa, não quer ficar bom, vai. Eu vou ter que me humilhar, se humilha. Ah, então fica doente. Não tem muito o que fazer, fica doente. Você quer ficar doente, fica doente. Você quer ficar curado, vai fazer o que tem que fazer. Porque Deus tem cura para o seu povo. Não só cura de doença, Deus tem cura de enfermidade. Quem tem a diferença dessas duas coisas hoje aqui? Quem conhece pessoas que você olha e fala, isso aqui não é doença, não. Isso aqui é uma baita de mim. Quem conhece gente assim, por favor, levante a mão. Eu conheço pessoas assim, que estão muito próximas de mim. O que eu faço, pastor? Eu vou orar por elas e conversar com elas e ajudá-las, porque elas precisam ser libertas e serem curadas. E Deus vai fazer isso através da gente, de mim, de você. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Seja liberto e passe a ter abundância de saúde no seu corpo, porque Deus quer isso para você.
Doença, que o Senhor cure em nome de Jesus. Enfermidade, que Ele liberte cada pessoa que se encontra aqui para gozar de saúde. Quem recebe isso, diga amém. Amém. Eu quero orar com você. Você pode, duas opções, ou orar por você, ou orar por alguém que é muito especial para você, que você identifica que essa pessoa não é doente não, ela é enferma. Essa pessoa não é doente não, ela é enferma. Vamos fazer isso agora nessa noite, gente? Você pode se prestar a fazer isso? Então vem aqui na frente comigo, vamos orar. Pode ser por você mesmo. Pode ser por você mesmo. Pode ser por alguém. Vamos orar ao Senhor. Tudo bem. Bem-vindo. Vem aqui na frente. Mestre, eu preciso de... Vamos cantar ao Senhor. Quem conhece alguém que se sente que essa pessoa está enferma, ore por ela, tá? Ore por ele. Vamos orar nessa hora. Apresentar para o Senhor que Ele pode curar. Ele pode curar. Feche os olhos e cante comigo. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora e ressuscita-me. Canta comigo mais uma vez. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora e ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz,
me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me canta. Muda a minha história, Deus, muda a minha história, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Feche os olhos agora, a oração é séria, viu, gente? Porque se for doença, Deus pode curar, mas se for enfermidade, aí já é um problema além daquilo que a gente pode imaginar, e aí só Deus vai interferir. E mexer com essas coisas de mundo espiritual exigem da gente posicionamento. Mas Deus pode curar pessoas, ou pode curar até você mesmo. Se você reconhece que algumas questões de saúde que você enfrenta já não são mais doenças, mas enfermidades, você pode hoje falar: Deus amado, eu não sei quais portas eu abri, mas me ajuda a fechar todas elas, porque eu não quero enfermidade na minha vida não recebo isso, não aceito isso. Assim como por pessoas que você conhece, que de repente são do teu convívio, e você consegue identificar que essas pessoas vivem não doenças, mas enfermidades na sua vida, Deus pode curar. Mas a gente vai ter que orar, e orar agora com fé. Por isso, pode abrir a boca e falar com Deus. E eu vou orar com você e em seu favor também. Deus vai operar grandes coisas ainda hoje. Quem sabe pessoas já estão em hospitais, porque elas estão em hospitais por causa de enfermidade, e se encontram, Deus, em leitos agora. Mas em nome de Jesus Cristo, nós ministramos a cura. Se for doença, cura. Se for enfermidade, que sejam libertas essas pessoas em nome de Jesus. Pai, levanta a minha voz agora. Eu oro por pessoas que reconhecem que aquilo que elas têm enfrentado no seu corpo já é, Deus, um pouco além de uma doença, porque isso tem se alastrado por semanas e semanas e semanas, e tempos e tempos e tempos. Em vez de melhorar, só piora. Em vez de dar um resultado bom, acaba complicando mais. Então isso, Deus, é além daquilo que a gente pode imaginar. Nós levantamos a nossa voz agora no nome de Jesus Cristo, porque há poder na oração que é feita no nome de Jesus. E nós damos uma ordem agora, para que toda enfermidade que aflige, que assola corpos, que essas enfermidades sejam repreendidas em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos em nome de Jesus enfermidades que afetam os ossos, enfermidades que afetam, meus amados, sistemas, enfermidades que afetam o corpo, a mente, que sejam repreendidas em nome de Jesus Cristo. Que haja libertação de Deus, para que essa doença suma, vá embora e desapareça. Se for doença, o Senhor pode curar. Opera a tua cura, restaura o corpo dessas pessoas, para que todos vejam e saibam que tu és Deus de milagres ainda hoje, Senhor. Age pelo teu poder em nome de Jesus Cristo. Pessoas que oram por outras pessoas que não estão aqui, de repente estão em casa doentes, ou estão a caminho de hospital, ou já estão em hospital doentes. Nós oramos agora em nome de Jesus Cristo. Alcança com a tua cura e com a tua libertação, Senhor, que possam gozar de saúde de Deus, saúde que vem de Deus, porque Deus opera milagres ainda hoje. Assim nós oramos, e nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo. E aqueles que recebem e concordam, digam amém. Coloca a tua mão no teu coração e ora assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que tu és a cura para toda doença e para toda enfermidade. Por isso eu te apresentei pessoas ou a minha própria vida, porque eu creio que o Senhor cura. E quando o Senhor cura, é de maneira completa. Então age assim na minha vida e na vida de cada pessoa que eu apresentei,
para que saibam que só o Senhor é Deus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Aplaude a Jesus porque Ele é bom. Graças a Deus.